Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pela inscrição e presença neste webinar. O meu nome é Constantino Ferreira, diretor executivo do BNI Lisboa. Faço equipa com o Abílio Nobre, na equipa de diretores executivos do BNI Lisboa, que tem uma visão de criar uma comunidade de empreendedores forte e sustentável no tempo, que com esses membros possam florescer como pessoas, empresários, e com a ferramenta que o BNI representa, ajuda a crescer os seus negócios e assim tornar os nossos membros seres mais felizes. Sim, mais felizes. Somos neste momento uma comunidade já acima de 600, penso 630 e qualquer coisa, atualização de hoje, divididos em 26 grupos ativos e cerca de 12 grupos em formação. Se por acaso alguém estiver em linha que ainda não seja membro do BNI, e claro, se tiver interesse em nos conhecer melhor ou saber mais informações, teremos todo o gosto em contactar. Agradecemos que visite o nosso site e no site bnilisboa.com entre em contato direto connosco e arranjaremos uma maneira de podermos ajudar mutuamente. Queremos contribuir diariamente para que os nossos membros tenham acesso às melhores ferramentas para gerarem mais negócios e crescerem os seus negócios, para que possam ver mais valor acrescentado e em tudo o que fazemos por eles e, claro, nestas sessões de partilha de conhecimento que este grupo de advogados do BNI Lisboa prepararam para si. Deixem-me agradecer a atitude proativa, positiva, engrandecedora, em quererem contribuir para o bem comum, que este conjunto de advogados hoje no painel, além do anterior webinar, nos fez e quer fazer com que todos possam ter um crescimento e, portanto, ajudar no crescimento dos demais. Esta partilha de conhecimentos hoje vai nos brindar, certamente, com mais conhecimento. Isto no BNI tem um nome e nós sabemos muito bem qual é, Givers Gain, e é apenas um dos valores fundamentais da nossa organização e, diria, o mais primordial. Não há colheita sem sementeira. Certo, colegas? Então vamos lá apresentar hoje o Desafios Legais da Terceira Vaga da Pandemia, no segundo webinar, hoje sobre investimento público e privado, em que passarei a palavra ao André Batoca como moderador para apresentar os palestrantes e seguirmos com o conteúdo. Força, André. Muito obrigado, Constantino Ferreira. Muito obrigado a todos, em especial aos colegas e também membros BNI. Bem-vindos a todos a este webinar sobre os desafios legais da terceira vaga da pandemia, uma organização, como o Constantino Ferreira teve a oportunidade de esclarecer, por parte dos advogados membros do BNI Lisboa e também pela direção executiva do BNI Lisboa, a quem obviamente agradecemos toda a disponibilidade, incentivo e apoio, divulgação e promoção deste evento grátis de partilha de conhecimento, no melhor exemplo do espírito Givers Gain que caracteriza e é a filosofia inerente ao BNI. Hoje vamos abordar um conjunto de temas de vários ramos do direito relacionados com o investimento público e privado, no âmbito da superação da presente crise causada pela terceira vaga da pandemia da Covid-19. Contamos com um contributo do seguinte leque de oradores e respectivos temas. A doutora Cátia Neves Tavares, que irá ter como tema o impacto da pandemia no alojamento local, o destino do imóvel. A doutora Cristina Melancia, que irá abordar o tema novas regras das moratórias bancárias. O doutor Luís Silva irá apresentar o tema família e menores e vertente prática no segundo confinamento. E a doutora Inês Moreira Santos irá abordar o tema habitacional e não habitacional em tempos de pandemia, naturalmente associado ao arrendamento. O leque de temas é por isso alargado e esperamos que possa ser um testemunho para o esclarecimento e debate entre todos. Vamos ter intervenções com a duração aproximada de 20 minutos e no final de todas as apresentações vamos ter um período dedicado a perguntas e respostas. Alerto os nossos membros e quem está a ver-nos que podem participar, podem e devem, utilizando o campo Q&A para sinalizar e deixarem a vossa questão, endereçando-a diretamente ao moderador e eu terei essa missão de ler oportunamente. Peço que indiquem só a quem se dirigem, o advogado em causa. Sem mais demoras, vamos então começar este segundo webinar e dou já a palavra à doutora Cátia Neves Tavares para fazer a sua apresentação. Muito obrigada, André. Portanto, antes de mais, antes de entrar, obviamente, no tema de hoje, não quero deixar de agradecer ao nosso colega André portanto, também à região do BNI Lisboa, na pessoa dos seus diretores executivos, Constantino Ferreira e Abílio Nobre,
pela organização e divulgação deste webinar. Importa ainda referir que os advogados têm um papel decisivo na nossa sociedade e importa neste momento dignificar a classe e salvaguardar os direitos de todos os cidadãos. A filosofia do BNI é o Giver's Gain, como todos sabem, e é por isso que, após o convite do nosso colega André, aceitamos partilhar o nosso conhecimento convosco, esperando que os temas abordados vos possam ser úteis nas vossas atividades. Sem mais demoras, vou então passar ao tema de hoje, que me propus abordar o impacto da pandemia no alojamento local, o destino do imóvel. Como todos sabem, depois do crescimento meteórico do alojamento local, este está neste momento a passar uma crise sem precedentes trazida pela pandemia. O próprio presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal, da ALEP, admitiu recentemente que o setor hoteleiro está a colapsar devido aos cancelamentos diários, à paralisação de reservas até junho, avisando que a sobrevivência, obviamente, depende de apoios. E é tendo em conta esta conjuntura que irei simplesmente relembrar então no dia de hoje o enquadramento legal do alojamento local, ver a evolução do alojamento local para mostrar efetivamente as marcas da pandemia e tentar ver quais são as alternativas a dar em tempo de crise, mas que obviamente dependem das medidas de apoio, e motivo pelo qual não vou deixar de referir as medidas muito sucintamente, as medidas de apoio, uma vez que também 20 minutos não dá para aprofundar muito os temas. Assim sendo, relativamente ao enquadramento então legal, a figura do alojamento local foi criada pelo Decreto-Lei 39/2008, de 7 de março, para enquadrar a prestação de serviços de alojamento temporário em estabelecimentos que não reunissem os requisitos legalmente exigidos para se qualificarem como empreendimentos turísticos. Veio depois, portanto, a Portaria 517/2008, de 25 de junho, que foi, entretanto, alterada pela Portaria 138/2012, de 14 de maio, e que veio definir os requisitos mínimos a observar pelos estabelecimentos do alojamento local, bem como os procedimentos para registro desses estabelecimentos junto das câmaras municipais. O Decreto-Lei número 128/2014, de 29 de agosto, portanto, é o que está atualmente em vigor, mas que já sofreu duas alterações: o Decreto-Lei 63/2015 e depois veio então a Lei 62/2018, que até veio republicar o Decreto-Lei, e que basicamente o que fizeram estes dois últimos Decretos-Leis foi simplesmente vir clarificar determinados aspectos do regime jurídico da exploração dos estabelecimentos do alojamento local, com a introdução de algumas exigências, nomeadamente, por exemplo, na última lei foi nomeadamente a necessidade de seguro de responsabilidade civil. No que toca ao enquadramento local, eu não quero também deixar de referir a questão do Decreto-Lei número 3/2021, de 14 de janeiro de 2021, que veio permitir a que os estabelecimentos de alojamento local se continuem abertos ao público por serem considerados um serviço essencial na presente conjuntura. Passando então à evolução do alojamento local e às marcas da pandemia. Estas marcas são notórias. Nós podemos então dizer que eu não vou aqui estar a especificar os números, porque efetivamente a fonte foi o INE, e não sei se todos sabem, mas o INE tem apenas em conta os estabelecimentos com mais de 10 camas. Ora, muitos que estão a exercer esta atividade, por vezes têm alojamentos que nem sequer têm, portanto, esse número, têm 1, 2 quartos, e pouco mais, e por isso não reflete a realidade portanto, dos números. O certo é que, com a ajuda também dos números divulgados pela ALEP, podemos dizer que houve uma quebra nas dormidas em Portugal no ano de 2020 de cerca de 80%, e as zonas mais notórias são efetivamente o Algarve, Lisboa e Porto. E aqui neste gráfico também nós podemos perceber perfeitamente.
aqui na evolução dos últimos anos, nós podemos verificar que há sempre, portanto, uns períodos mais baixos, mas o que é certo é que nos anos era tudo muito constante e aqui em 2020 uma queda abrupta, portanto, no alojamento local. E aqui, neste gráfico, aquilo que nós podemos ver é a expectativa para este primeiro trimestre de 2021, que infelizmente não é de facto otimista, tendo em conta que em janeiro, como todos sabem, foi decretado novamente o estado de emergência e motivo pelo qual as pessoas têm que se reinventar e penso que, tendo em conta, portanto, a situação de pandemia ainda existente a nível, portanto, a nível internacional, o certo é que eu acho que nós temos que saber lidar com esta situação e temos que inovar. Motivo pelo qual nós temos que pensar então nos usos alternativos a dar em tempo de crise. E aqui aconselho efetivamente quem tem alojamentos locais de se munir de uma equipa para ver qual a estratégia, qual o plano mais favorável, por forma a efetivamente a ver quais as medidas face à situação em concreto, porque nós temos situações, pessoas que têm apenas um alojamento, outras que faziam disto a sua vida e que tinham 30 alojamentos, portanto, estabelecimentos a gerir e, portanto, as estratégias, obviamente, que têm que ser vistas caso a caso para alcançar o sucesso para o futuro e para a sobrevivência, sobretudo após a Covid. O Decreto-Lei 99/2020 veio aqui, que foi publicado em 22 de novembro de 2020, veio dar aqui uma primeira abertura. Efetivamente, portanto, estas possibilidades de uso temporário possível vêm minimizar os efeitos negativos da pandemia no setor. O objetivo é encontrar um uso alternativo numa situação onde estas estruturas estão grande parte delas vazias. A iniciativa desta flexibilização por parte do Governo é positiva e abre efetivamente as suas portas. A intenção da alteração extraordinária à lei não é só autorizar co-work ou workaway em espaços de alojamento turístico, é mais ampla e podem até surgir outras fórmulas ou modelos. Um outro exemplo é efetivamente, portanto, adaptar o seu espaço para escritórios, adaptar efetivamente para reuniões, exposições, ensino e formação, salas de convívio, portanto, tem aqui algumas alternativas que podem abrir, obviamente, novos nichos de mercado. De seguida temos a geração high-tech, que esta vai nos permitir utilizar os espaços do alojamento local para estadias de média duração. Efetivamente, como bem sabem, Portugal, Lisboa está na moda, Porto, e os nómades digitais procuram os centros urbanos. E esta pode ser efetivamente uma alternativa, sendo que, portanto, este tipo de arrendamento está balizado pelos artigos 195 e 196 do Código Civil e pode permitir a quem tem um alojamento local equacionar, usufruir do melhor dos dois mundos, como eu costumo dizer. Durante um ano, uma parte do ano, vai então optar por um arrendamento, digamos assim, tradicional, mas de média duração e não de longa duração, e depois, durante o resto do período do ano, vai explorar o imóvel turisticamente. Portanto, esta é uma outra alternativa possível. Temos, obviamente, também o arrendamento de longa duração, mas aqui no que diz respeito ao arrendamento de longa duração, sendo que a pandemia, nós já estamos nesta situação há agora basicamente um ano, e o certo é que a conversão que se tem vindo a verificar de quem tem alojamento local para optar pelo arrendamento de longa duração tem sido mínima, tem sido muito residual e nós pensamos que efetivamente esta situação prende-se com algum receio e nesta opção. Isto porquê? Porque efetivamente
quem tem alojamento local considera que isto implica uma quebra de rendimentos, também não tem confiança no Estado e na legislação do arrendamento, e por vezes também as especificidades dos próprios imóveis que têm para alojamento local não estão adequados ao arrendamento de longa duração. Vamos imaginar um exemplo de um apartamento na zona do Castelo, em Lisboa. Obviamente que são apartamentos muito pequeninos, em prédios antigos, que não dá para, obviamente, para aceitar, para ter lá uma família, por exemplo, de 5 pessoas. As pessoas também não optam pelo arrendamento de longa duração, pelo receio da perda da licença do alojamento local e, por fim, e sobretudo, por questões fiscais. A questão, efetivamente, da mais-valia, da desafetação do imóvel, portanto, à atividade. Obviamente que eu não me vou estar a tratar desta situação, porque isso, portanto, seria uma matéria para muito mais do que 20 minutos. Vou-me simplesmente então cingir à questão aqui do alojamento local e aos efeitos da pandemia e aos usos a dar. Outra alternativa será, efetivamente, peço desculpa, fui demasiado rápida, as rendas acessíveis de longa duração que já se encontram disponíveis, portanto já existem programas em Lisboa e no Porto, desde 2020, sendo que foram prolongadas as candidaturas até, portanto, ao longo deste ano de 2021. O Governo, efetivamente, decidiu ainda apoiar os programas do alojamento de emergência com a conversão do alojamento local. No entanto, o que se tem verificado na prática é que esta opção não tem sido muito utilizada e por quem tem alojamento local, pelas limitações no que diz respeito às ajudas do Estado. Por exemplo, em Lisboa, que é o programa que eu conheço melhor, em Lisboa, um T4, o apoio que é dado pelo Estado é de 1.000 euros. E, portanto, há quem considere, obviamente, que o imóvel deles vale muito mais. Está associado a este programa a alguns benefícios fiscais, mas que, no entanto, o que é considerado pelos proprietários é que são muito residuais e, portanto, fica aquém das expectativas. Temos ainda outra alternativa. Esta não é uma alternativa de utilização, mas é uma alternativa para quem tem vários imóveis em alojamento local. Efetivamente, se o alojamento local não fatura, então se eu tenho vários, se calhar a alternativa é efetivamente passa por rapidamente vender 1 ou 2 imóveis, mas mais uma vez tudo isto tem que ser muito bem equacionado e avaliado pelo advogado, pelo contabilista, por quem está ao vosso lado, por causa das questões dos impactos que pode vir a ter, obviamente, depois em termos financeiros. E por fim, obviamente, portanto, não vou deixar de falar das medidas de apoio, de elencá-las pelo menos, porque estas podem ser uma ajuda em tomar uma decisão sobre a utilização a dar ao alojamento local, quer agora nesta fase tempo de crise, mas também, portanto, a médio prazo ou a longo prazo. Nós temos então disponível a linha de apoio à economia Covid-19, portanto a linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do turismo, sendo que esta linha de apoio apenas está, portanto, disponível para determinados cais, determinadas atividades e com determinadas dimensões de atividades, mas convido-vos, obviamente, a consultar toda a informação disponível no site do Turismo de Portugal. Depois temos então a medida apoio extraordinário à retoma progressiva. Esta
portanto, foi publicado no passado dia 15 de janeiro o Decreto-Lei número 6C/2021, que prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise. Este apoio extraordinário consiste, portanto, é para um apoio financeiro atribuído ao empregador, criado para apoiar a manutenção dos postos de trabalho em empresas em situação de crise empresarial, com a redução temporária do trabalho normal de trabalho. Temos então ainda depois o programa Apoiar. Eu penso que o programa Apoiar seja conhecido por todos vós, efetivamente, porque depois o programa Apoiar subdivide-se em diferentes programas. Apenas aquilo que eu quero destacar no programa Apoiar, nós temos então, e também temos diferentes tipos de beneficiários, temos o apoiar.pt, apoiar restauração, apoiar mais simples, apoiar rendas. O que é certo é que o alojamento local também pode recorrer a estes apoios. E eu tenho aqui simplesmente, portanto, alguns números e simplesmente para vos dizer que o alojamento local foi neste momento o terceiro setor que recorreu mais a estas medidas, a este programa do Apoiar. E, obviamente, com aquilo que eu comecei a dizer nesta apresentação e face às zonas onde, portanto, fomos mais afetados pelas consequências da pandemia, quem recorreu mais em termos de zonas ao programa foram, efetivamente, portanto, as zonas de Lisboa, Norte e Algarve. Portanto, estas são as medidas. Eu não vou estar aqui, portanto, a especificar cada uma delas. Se quiserem, obviamente, depois estaremos aqui para vos ajudar e a esclarecer, portanto, sobre cada uma delas. Vou terminar então a minha apresentação com esta frase do Steve Jobs: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. E se não conseguirem, e aquilo que eu vos vou então acrescentar acerca desta frase é que se não conseguirem decidir sozinhos, não se esqueçam. Nos momentos importantes da vida, ter ao seu lado um advogado faz toda a diferença. O seu advogado pode ajudar. Muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. Sem dúvida, a presença do advogado é essencial para o aconselhamento nos momentos essenciais. Vou agora passar a palavra à colega Cristina Melancia para apresentar o seu tema. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Uma saudação especial e, em primeiro lugar, à direção executiva do BNI de Lisboa, porquanto esta direção executiva tem mostrado estar sempre na vanguarda da procura daquilo que é melhor para os membros do BNI. Não poderia, naturalmente, nestes primeiros segundos, deixar de cumprimentar de forma muito especial o colega André Batoca, porque também sem ele este segundo webinar não seria possível existir. Por último, mas não menos importante, um cumprimento também especial e a manifestação de que é um privilégio partilhar um painel de tão ilustres oradores. Ora, agradecendo desta forma o convite que me foi dirigido, o meu tema, no âmbito do direito bancário, circunscreve-se às novas regras das moratórias bancárias. E, dito isto, começaria por referir que a moratória bancária, hoje e aquilo que foi anteriormente, pelo menos desde março de 2020, não é diferente em si própria. A moratória, como todos sabemos, significa o deferimento do cumprimento das obrigações dos clientes bancários ou de sociedades financeiras. E este deferimento, de forma autorizada através da aprovação do regime da moratória, permite, por um lado, às famílias e às pessoas e às empresas e, por outro lado, às entidades bancárias e financeiras, evitarem todos em conjunto situações de incumprimento e de crédito mal parado, beneficiando por esta via as pessoas e as empresas, mas também as instituições bancárias e ou financeiras. Dito o que é, ou referido o que é a moratória em si mesma, aquela moratória de que estamos a falar
é uma moratória pública ou legal. Porquê? Porque foi aprovada por decreto-lei, e estou-me a referir concretamente ao último decreto-lei, que é o decreto-lei 107 de 2020, aprovado exatamente no último dia do ano 2020 e aprovado para estender esta moratória bancária de acordo com regras que um bocadinho mais adiante iremos referi-las. Referir também que esta nova moratória, ou esta moratória por um período mais alargado, não é uma novidade do nosso legislador, mas resulta de uma orientação da EBA, a Autoridade Bancária Europeia, no sentido exatamente de, não obstante a continuada contração da atividade económica, serem aprovados os instrumentos que permitam às famílias e fundamentalmente às empresas, permitam uma expressão, aguentarem este tempo de redução e de contração da atividade económica. Esta nova moratória, ou esta moratória continuada, se quiserem, aplica-se então às pessoas, às famílias, no que respeita aos créditos à habitação, aos créditos ao consumo e aos créditos financeiros, por exemplo, os contratos de ALD, de aluguer de longa duração, mas aplica-se também às empresas e a todos os créditos bancários ou financeiros de que estas sejam titulares. E, portanto, quando nós estamos a falar desta nova moratória, ou desta moratória estendida no tempo, no que respeita às entidades beneficiárias, elas são idênticas àquelas que já anteriormente poderiam beneficiar da moratória bancária e que são designadamente, como dizia, as famílias, na acessão das pessoas singulares, e também as empresas, as IPSS, enfim, e todas as associações, designadamente do setor social. Qualquer uma destas entidades, para que possa beneficiar da moratória, é preciso que tenha um crédito bancário ou um crédito financeiro e que, como também veremos nos próximos instantes, seja detentora de um contrato titulado e, portanto, queira manifestar e manifeste esta necessidade e esta vontade de aderir à moratória. Ao nível das operações que estão abrangidas por esta moratória, o legislador faz poucas exceções, designadamente apenas e só os créditos concedidos para a aquisição de valores mobiliários, estão fora claramente do âmbito desta moratória, mas em geral todas as operações de crédito bancário direto e de crédito financeiro podem beneficiar desta moratória ou desta prorrogação da moratória. Em termos de prazo, que é efetivamente a grande novidade deste novo regime, ou desta nova moratória, como lhe continuo a chamar, é exatamente a grande novidade deste diploma, que vem estabelecer um prazo máximo de benefício da moratória de 9 meses, a todos aqueles que manifestarem a intenção de aderir a ela desde os primeiros dias de janeiro do ano que está a decorrer. Portanto, o prazo para os interessados aderirem a esta moratória termina no próximo dia 31 de março e pode, consequentemente, vigorar e ser aplicado aos interessados até finais de setembro de 2021, sendo certo, como há pouco referia, que já se vem discutindo a necessidade da moratória ser aprovada por forma a alargar-se o prazo de setembro de 2021, considerando que esta terceira vaga da pandemia tem provocado uma contração da economia muito mais acentuada do que aquela que no ano passado era expectável. E deste modo, vem-se falando, mas ainda não foi passado a lei. Portanto, neste momento, aquilo com que podemos contar e com que os destinatários ou os titulares de créditos bancários e ou financeiros podem contar é com a possibilidade de beneficiarem da moratória bancária até finais de setembro.
seja na modalidade de não pagamento do capital e dos juros, seja na modalidade de não pagamento apenas do capital. Portanto, são os próprios interessados que, na manifestação de vontade que dirigem às instituições financeiras e ou bancárias, desde logo sugerem a modalidade da moratória que desejam beneficiar, e depois a entidade bancária ou financeira aprovará ou não, de acordo com o preenchimento dos requisitos fixados, essa possibilidade. Mas falava eu então dos prazos e, como disse, o prazo máximo em que o interessado pode beneficiar da moratória bancária é então o prazo de 9 meses. Se a adesão se verificar entre janeiro e março, então esse prazo poderá ir até setembro de 2021, sendo certo que, no que respeita aos prazos, há a considerar aqui um limite, que é o seguinte: se o interessado agora em beneficiar da moratória já tiver beneficiado de uma moratória anterior, designadamente até 31 de outubro de 2020, as contas terão que ser feitas reduzindo o prazo durante o qual o interessado agora já beneficiou da moratória. Ou dito de outra maneira, se hoje existir um interessado que não tenha beneficiado até à data de hoje da moratória bancária e que queira aderir a ela, pode contar com uma moratória que vai até finais de setembro de 2021. Caso este interessado em 31 de outubro, em 31 de outubro de 2020, já tiver beneficiado da moratória bancária, então não poderá beneficiar agora, ou se tiver beneficiado durante os meses que antecederam outubro de 2020, esse prazo que beneficiou da moratória será então descontado na adesão a esta nova moratória, porque o limite máximo de benefício da nova moratória aprovada por este novo regime é então o prazo máximo de 9 meses. Portanto, em síntese, o prazo máximo de benefício da moratória bancária presentemente fixado é de 9 meses, quer o interessado manifeste hoje pela primeira vez interesse em aderir a esta moratória, quer o interessado já tenha beneficiado num passado recente, e aqui entenda-se entre março de 2020 e janeiro de 2021, por alguma forma de uma moratória bancária que tenha sido aplicada. E, portanto, lembrar que o prazo para a adesão ou para a manifestação de vontade à adesão à moratória bancária termina no próximo dia 31 de março e, portanto, todos os interessados devem fazê-lo. De que forma é aquilo que importa referir, através de uma declaração escrita, que é dirigida por mail ou por carta registada. Aquilo que se aconselha sempre é a carta registada à instituição bancária, à sociedade financeira, dizendo nessa declaração de adesão que preenche os requisitos de adesão à moratória, que são designadamente a redução do rendimento, no caso das famílias, e no caso das empresas ou das outras pessoas coletivas que aqui fomos indicando, a redução da atividade que originou a redução do próprio rendimento da entidade coletiva, causado ou pela contração económica ou pelo facto da empresa se inserir num setor que foi administrativamente encerrado em consequência da aprovação dos sucessivos estados de emergência, etc, etc, etc. Portanto, é preciso que na declaração de adesão o interessado claramente indique qual é a situação concreta de que resulta a redução do rendimento e, por essa razão, preencher assim, desse modo, os requisitos fixados na lei para poder beneficiar da adesão à moratória. Naturalmente que se a entidade bancária ou a entidade financeira considerar
que necessita de prova adicional dessa redução de rendimento, a solicitará ao interessado que manifesta a vontade de aderir à moratória, devendo, num prazo curto de resposta, ser feita prova dessa redução de rendimentos, sob pena da entidade bancária ou da entidade financeira poder recusar a aplicação da moratória ao crédito X ou Y de que é titular o nosso interessado. Este modo de adesão tem, para além da iniciativa que deve ser tomada pelo interessado, há algumas entidades bancárias ou financeiras que têm inclusivamente já dirigido propostas àqueles que anteriormente, ou que a entidade preveja que vai ter interesse nesta moratória, e ao contrário daquilo que está definido no regime legal, não é o próprio titular do crédito, mas a própria instituição bancária ou financeira, porque se aplica, como disse de início, aos dois tipos de entidades, que notifica o cliente para que ele afirme se está ou não interessado na aplicação da moratória, ou nos casos em que anteriormente este titular de crédito já beneficiou dela, tendo ainda prazo até ao tal limite máximo de 9 meses, se continua interessado em beneficiar da moratória, sendo certo que, seja por iniciativa do titular do crédito, seja por concordar com a solicitação da entidade bancária ou da entidade financeira, o titular deste crédito ou deste crédito bancário ou deste crédito financeiro, aderindo por uma via ou por outra à moratória bancária, não é prejudicado nem em termos contratuais, nem relativamente às entidades financeiras, porque concretamente não entra em cumprimento. O que esta moratória permite é prorrogar no tempo a totalidade das condições contratuais ou algumas delas, consoante a opção que o titular do crédito tome, evitando-se assim situações de incumprimento, registro de incidentes na central de responsabilidades do Banco de Portugal, etc. E também do ponto de vista das entidades bancárias e financeiras, também a elevação dos níveis de crédito mal parado, que tem também para estas entidades consequências graves ao nível da constituição de provisões junto das entidades reguladoras. Concluir esta intervenção com a indicação de que muito provavelmente, e a reiteração de que muito provavelmente este tema da moratória bancária, agora aprovado até setembro, como dizia, de 2021, muito provavelmente não ficará por aqui, porque a EBA, portanto a Autoridade Bancária Europeia, já tem vindo a anunciar que muito provavelmente a prorrogação desta medida até ao final do terceiro trimestre de 2021 não será por si só suficiente, porque muito provavelmente não haverá uma retoma da economia que permita extinguir este tipo de instrumentos e, portanto, meus caros, é mantermos atentos às novidades que muito provavelmente daqui a algumas semanas estaremos a tratar, mas para já o conselho que deixo a todos os interessados é que, tendo havido um corte no rendimento das famílias ou das pessoas coletivas, portanto das empresas e dos outros tipos de pessoas coletivas, têm ao vosso dispor este instrumento que aliviará certamente a pressão sobre a tesouraria, neste caso das empresas, e também sobre o rendimento líquido das famílias. Agradeço naturalmente a vossa atenção e estou ao vosso dispor para quaisquer questões ou esclarecimentos que necessitem. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, pela excelente intervenção. E dou já a palavra ao colega Luís Silva, que vai falar sobre um tema de família e menores na sua vertente prática associada aqui à pandemia.
Muito boa tarde a todos. É uma satisfação encontrar-nos mais uma vez nestes webinars, neste caso, o segundo webinar do BNI relacionado com os desafios legais relativamente a esta vaga da pandemia. No fundo, aquilo que realmente é verdadeiramente relevante é, entre outras, a circunstância de nós termos aqui os advogados do BNI, que têm como tema central exatamente a partilha de conhecimentos das diversas áreas, das diversas perspectivas do direito. E acreditem em mim que não é fácil pôr tantos advogados de acordo e em consenso uns com os outros. De forma que o BNI tem esse mérito, o André Batoca, obviamente, que tem, de igual modo, esse mérito, e cá estamos nós, os advogados do BNI, a falar das áreas de investimento público e privado, de uma série de aspectos, e, sobretudo, esta nossa última colega, a doutora Cristina Melancia, que nos colocava a questão, não vai existir ainda uma retoma da economia? Bom, eu pergunto-me, então, e depois? Estamos a pensar no bolso, então e as famílias? E a retoma da família irá existir? Provavelmente vai ser ainda mais difícil. Bom, não espero aprofundar muito do ponto de vista técnico, porque não se trata aqui de uma oração de sapiência, nem falar de questões de natureza técnica, mas acho muito mais interessante, se me permitem, falar-vos aqui abertamente, porque destes assuntos de família e menores eu pergunto-vos quem é que já se viu metido nestes sarilhos, estas questões de separação, filhos, relação de responsabilidades parentais, partilhas, convívios, deslocações, assuntos da escola, etc. Nós temos aqui um problema extraordinário. Eu faria a pergunta até de outra maneira, se me permitem. Ou melhor, quem não se viu ainda metido nestes sarilhos? Portanto, são situações, obviamente, que nós tentamos resolver através dos recursos particulares, dos meios particulares com o mínimo de intervenção do Estado, mas quando não conseguimos, temos aqui, de facto, a intervenção do Estado. E vamos ver que intervenção é essa, ou que intervenção foi essa durante este período pandémico. Naturalmente que este assunto é uma matéria de competência especializada, os tribunais são de competência especializada, existe uma legislação também especializada, mas não neste momento. Neste momento ninguém mexeu na questão da família. Ou seja, existe uma cultura. Para além daquilo que está legislado, o que interessa verdadeiramente ao cidadão comum no dia-a-dia é, ok, trataram do meu bolso, analisaram os aspectos de recuperação, de retoma económica, reduzindo ou minimizando os efeitos do impacto da pandemia ao nível financeiro e económico, obviamente, mas e eu? Onde é que eu fico? E a regulação em relação às crianças, ou à questão da família e nós? Bom, já vamos analisar um pouco mais aprofundadamente. Como sabem, como eu referi, há uma competência especializada dos tribunais, há técnicos especializados, há operadores especializados. E, de facto, os problemas já existiam. Agora, o que vos pergunto é, com a pandemia terá agravado? Claro que sim. E agravou em quê? Como? O que é que surgiu de novo? Quais são as consequências da pandemia no dia-a-dia? Bom, chegados a esta fase dos diversos webinars aqui do BNI, todos temos a segurança e a certeza que houve alterações, desde logo já foi analisado, o encerramento de estabelecimentos comerciais, a desocupação do trabalhador, também são pais, também são mães, toda essa gente. Temos aqui uma série de situações que, peço desculpa, este slide deu-me aqui um salto, situações que nos ocorrem no dia-a-dia. Existe até algum risco de pobreza, existe até aqui algum isolamento social, existe aqui uma maior permanência em casa, seja pelos layoffs, já foram analisados, ou pelo teletrabalho, enfim, há um conjunto de fatores que são exponenciais de conflitualidade. Há reflexamente uma litigiosidade subjacente dos adultos, há uma saturação, há aqui o exacerbar de perturbações que eventualmente as famílias até já tinham, mas que neste momento atingem o ponto de ruptura. Perturbações psicológicas que são, obviamente, todos temos, são obviamente aqui traduzidas num impacto negativo, extraordinário, na vida dos elementos de uma família. Agora pergunto, então e nos pais separados? Nas famílias separadas há aqui uma nova situação que exige articulação de ambos a crescer ao problema que já havia anteriormente. Isto propicia e estimula o incumprimento. Obviamente que nós aqui, como temos um conjunto de comportamentos que exigem articulação com o outro, quando isto funcionava bem do ponto de vista social, tínhamos uma rotina, o trabalho, o emprego, a escola, os miúdos, os fins de semana, etc., neste momento há aqui uma ruptura em relação à necessidade de colaboração. Agora não faltam argumentos, de maneira nenhuma,
para incumprir e para fazer como eu quero. Então há um novo modelo. E esse novo modelo foi tolerado à partida. Porquê? Porque estamos a falar aqui de um vazio de regulamentação legal. E dizem, mas o estado de emergência tem muitas medidas excepcionais e até temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus. Há medidas, efetivamente, que prevêem a diminuição ou evitam a proliferação dos casos de contágio, medidas que prevêem a retoma da atividade empresarial e económica, existe tudo isto. E agora pergunto, em relação, estas medidas são extraordinárias de caráter urgente? Sim, não há dúvida. São suficientes? São satisfatórias? Existem, sem dúvida, nós já vimos estas medidas em geral, medidas gerais, de apoio. Mas são gerais, como eu referi. O legislador esteve presente de facto, analisou na área fiscal, sei lá, faziamento de impostos, já foi aqui referido, sei lá, suspensão ou dilação de prazos, benefícios fiscais, no laboral, apoios às empresas, apoios extraordinários à retoma progressiva da atividade. Houve tudo isto. O governo preocupado com a proteção empresarial retoma, entre aspas, a economia, mas não retoma a família. Reparem bem, por exemplo, que legislação é que nós temos? Que ordem ou que sequência é que nós temos em matéria legislativa? Temos aqui um bonequinho que eu pus, que eu selecionei para vós, diplomas relativos à família. Ora, vejamos. Posso até dispensar um site, não tenho aqui, esqueci-me esse link, num link do Diário da República eletrónico, na legislação nós temos desde 13 de março a 31 do 2, não, do 1, portanto estamos a falar, final de, não, 22 de fevereiro. Até 22 de fevereiro eu contei 550 diplomas legais. Mais 75, peço desculpa, eu aqui, são 550 durante o ano 2020 e são 75 separando desde janeiro até agora. Só de janeiro, do dia 1 até 22 de fevereiro, nós temos 75 diplomas legais, todos sobre a mesma matéria, esta questão da pandemia com que eu estou a amassar. Portanto, nós temos atos normativos de todo o tipo, leis, decretos, leis, resoluções, decretos regulamentares, portarias, pareceres, avisos, retificações, então, são às centenas, são uma percentagem fantástica. Agora, o que eu vos digo é assim, quantos é que são de família? Quem é que acerta? Gostava de vos ouvir se estivéssemos presencialmente. 12 de família menores, 12, e sabem quais são e em que é que consistem? Consistem, um na suspensão das atividades letivas, outro refere-se à prestação de cuidados de saúde, outro aos créditos das famílias, outro não, são 3 ou 4 que eu tenho aqui elencados, desses que são medidas excepcionais de proteção aos créditos das famílias, empresas, instituições, etc, por aí fora. Outro refere-se à proteção, digamos, das faltas justificadas, motivadas por assistência à família. Muito bem. E outros relacionam-se com medidas da atual crise de saúde. E resposta do Serviço Nacional de Saúde e tal. Bom, meus amigos, aqui eu pergunto-vos, qual é a suficiência que isto mostra em relação a uma família? Insuficiência legislativa por contraposição às restantes áreas onde houve intervenção. Qual é a consequência prática? O que é que falta aqui? Vocês dizem, bom, mas há um certo artigo logo do decreto 2B de 2020, do artigo 5º, que dizia assim, existe possibilidade de deslocação para acompanhamento de menores, também estava prevista a deslocação por outras razões, familiares imperativas, o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, mas isto não chega, isto é nada. Isto é o mínimo essencial básico, que era o que faltava que lá não estivesse, porque também não havia quem cumprisse. As prisões não chegavam para prender o país todo, ninguém ia cumprir, quer dizer, era óbvio, até porque nunca se esqueçam que culturalmente Portugal leva um avanço muito grande em relação ao resto da Europa, temos uma imaginação extraordinária. Portanto, tínhamos que cautelar antecipadamente os problemas decorrentes da limitação à circulação, não pela circulação em si, mas em relação àquelas que têm a ver com convívio, razões familiares, e que tinham que ser antecipadamente asseguradas, formalizadas, escritas. Porquê? Porque nós hoje dizemos, quando se viaja entre concelhos diferentes existem proibições. Há absolutas e há outras relativas. Depende da habilidade do advogado. Também depende muito da habilidade do cidadão que está envolvido neste processo.
Obviamente que imaginação não nos falta, mas depois temos lá os polícias a passar multas com fartura. Porquê é que eles passam multas com fartura? Porque as pessoas nem sequer sabem explicar ao que vão nem o que vão fazer. E, portanto, levam com a fatura. Portanto, aqui existiu uma limitação extraordinária, uma inércia em relação à regulamentação destas situações que, como sabem, todos vocês conhecem alguém próximo, familiar ou não, que está envolvido em situações de necessidade de deslocação para convívio e, sobretudo, a necessidade de antecipar o incumprimento que já se previa viria a acontecer. Há questões que ficam em aberto, designadamente os convívios de curta duração sem pernoite à meio da semana. Bom, enfim, suspende, não suspende. É permitida a deslocação, não é? Não está previsto em lado nenhum. É importante manter. Os regimes de convívio que implicam contactos de uma criança, por exemplo, com um progenitor que está sujeito a uma medida de confinamento obrigatório, dizem-me logo, sim, não pode estar suspeito. Está escrito aonde? Espera aí, devagar, quer dizer, isto não é bem assim, pois há o interesse superior da criança, e depois cada tribunal aqui em Portugal tem um critério ligeiramente diferente do anterior. Ou seja, em Portugal nós temos uma cultura judiciária que nestes processos de jurisdição voluntária são ligeiramente flutuantes, caracterizam-se pela imprevisibilidade. Nós vemos, em que tribunal é que está? É nesse juízo, então isto é assim, mais ou menos. É no outro. Bom, a questão aí é muito mais improvável. Portanto, há uma cultura do judiciário que não é praticada de modo igual. Perante os mesmos diplomas legais, perante a mesma matéria-prima, nós temos mão de obra completamente diferente. Eu selecionei aqui para vos ler, se tiver oportunidade, alguns aspectos relativamente aos diversos procedimentos que foram tomados pelos magistrados em situações mais ou menos semelhantes, em que uns consideram os autos que são urgentes, outros consideram que não são urgentes, outros aproveitam realmente aqui a pandemia para suspender, atribuindo farinha à par, todas as diligências. Como os autos não são urgentes, teoricamente seriam, mas não são porque não têm despacho nesse sentido, e, portanto, o cidadão comum não compreende nada disto. Até nós, advogados, não temos a mesma opinião, nós só partilhamos, advogados, uma opinião em comum. É fazermos webinars todos em conjunto aqui no BNI, porque fora disso não tentem, não há hipótese. 2 advogados, 3 opiniões. Então e o cidadão? Pior ainda. Ora, o que temos aqui, de facto, neste aspecto, é uma flutuação muito grande de critérios de aplicação da justiça. Bom, relativamente a estas diversas questões que eu vos coloquei, só para dinamizar um pouco, não interessa aqui debitar a matéria, interessa é transmitir-vos o que se passa no lado do judiciário. É uma tragédia pegada, como já perceberam. É uma tragédia porquê? Porque está muito entregue, digamos assim, eu não digo ao arbítrio, mas a uma certa flutuação de entendimentos que às vezes atinge uma sinusoide de ciclos muito amplos, consoante o Tribunal de Família e Menores seja de Lisboa, ou seja, por exemplo, não querendo particularizar, em Sintra, ou em Loures, ou na Amadora, as coisas são diversas. Bom, eu diria, em relação à inércia que o Estado usou na produção legislativa para estas matérias, eu diria, se me permitem uma gracinha, olhe, use máscara e afaste-se da família, que assim não dá trabalho nem problemas aos tribunais. Assim não tem que resolver as questões do ensino à distância, que é um argumento que é usado para não deixar ir o filho para o outro progenitor, a redução do contacto de comunicação entre pais e filhos, que tem sido escandalosamente aproveitado por um do progenitor para não deixar as crianças estar com o outro. Portanto, não houve nenhum incentivo à mobilidade das pessoas nesta fase para acautelar antecipadamente a deslocação e também não houve uma antecipação dos inevitáveis incumprimentos. E, portanto, as estatísticas dizem-nos o seguinte: em condições normais, uma regulação de responsabilidades parentais, estatisticamente, em menos de 2 anos, tem 2 incidentes de incumprimento e 1 incidente, seguramente, de uma ação de alteração. Façam-lhe as contas. No período da pandemia, isto foi um fartar vilanagem, isto foi um disparar, efetivamente, da interposição e propositura de ações. E porquê? Que medidas é que as pessoas, o cidadão destinatário da justiça, vêm pedir ao tribunal? Do ponto de vista processual, quando falta o bom senso dos pais, vão ao advogado, metem um processo, metem uma queixa, é mais um incidente de incumprimento a ser tramitado, leva 1 ano e meio. Acabou a pandemia, ainda tenho aí muitos que ainda estão por resolver. Então o que é que os advogados fazem? Ardilosamente fazem uma providência cautelar, sabe que o juiz vai dizer, a providência cautelar não se aplica, porque os senhores juízes continuam agarrados à fixidez e dizem, não, isto é incumprimento, vamos resolver pela via do incumprimento. Muito bem, como é por incumprimento, o que é que acontece? Fica em stand-by, porque o processo não é urgente. Então vai ser resolvido quando acabar a pandemia. Então os advogados fazem uma providência cautelar comum, o juiz diz, não, isto está a erro na forma de processo,
manda para a forma certa, proferiu o despacho e o outro tem 5 dias para se pronunciar. Está resolvido. Vocês vão dizer, o Sr. Lixoa está agora aqui a abrir o jogo. Não, todos nós que trabalhamos nisto, se não fazemos isto é porque ainda não temos experiência suficiente. Quando ganhamos experiência suficiente para o efeito, é assim que procedemos. Portanto, nós, advogados, é que tivemos que criar soluções para conduzir à decisão. Isto em relação à primeira pandemia. Na segunda pandemia, mercê da divulgação e da intensificação do próprio Centro de Estudos Judiciários através dos e-books que colocaram cá fora, os senhores magistrados afinaram e começaram a trabalhar de uma maneira ligeiramente diferente. Eu não estou aqui a atingir, obviamente, a forma como cada um trabalha. Estou a dizer é que a insuficiência do ponto de vista do judiciário é elevadíssimo, elevadíssima. A resposta dos tribunais, os juízes não podem mais. Porquê? Porque os juízes fazem tudo o que podem, obviamente em tribunal, não podem ir mais longe porque também não lhes são concedidas as ferramentas para o efeito. Bom, voltando aqui agora um pouquinho atrás, esta questão dos procedimentos, ainda tenho 4 minutos, então vão ter que me ouvir aqui mais um bocadinho, é só mais um instante. Tem a ver com o seguinte, os senhores magistrados têm que qualificar agora, na segunda vaga, o que tem acontecido é que qualificam os processos são realmente urgentes. E, portanto, para simplificar e agilizar as diligências e os procedimentos processuais. Portanto, o que nós temos atualmente é uma maior agilidade por parte dos senhores juízes, temos despacho a atribuir natureza urgente pontualmente ao processo, processos que não são urgentes, mas para resolver a questão do incidente de incumprimento, atribuíram os autos, não sendo embora urgentes, a partir deste momento, confere-se apenas para este efeito e para este propósito, caráter urgente aos autos. Cá está uma forma ágil de resolver o problema. Existem também alguns despachos a forçar o acordo, que têm datas agendadas, e então, a fim de que se possa evitar esta deslocação, esta presença, mesmo através dos meios telemáticos, portanto, os senhores juízes já têm feito alguns despachos a solicitar o acordo. Bom, o que é que acontece aqui também, em relação agora ao problema do cidadão no tribunal? O cidadão no tribunal tem aqui um problema muito mais complicado, não consegue consultar o seu processo, só através de marcação, as restrições são imensas, a consulta dos autos é quase impossível, as esperas também são muito, muito grandes, muito longas. E depois há outro aspecto, é que os pais, nas conferências de pais que sejam efetuadas, têm cada vez mais dificuldade, ou seja, primeiro, há a limitação do número de pessoas em sala. Segundo, o uso das máscaras tem imenso impacto, especialmente no processo de família e menores, em que as pessoas precisam de se exprimir. Se já têm dificuldade em se exprimir sem máscara, imaginem com máscara. Portanto, e como se trata de processos de jurisdição voluntária, existe agora mais do que nunca a necessidade do advogado para agilizar a conversação e os termos, digamos, destes processos. Existem muitas medidas a tomar ainda, do ponto de vista particular, dos próprios pais, mas voltamos ao mesmo princípio, é que quando de facto não há entendimento entre os pais, quando não há bom senso, vai ser atirado tudo para o juiz de família e menores para resolver. Bom, e portanto as nossas soluções são, de um modo geral, não apenas expectar uma retoma ou uma melhoria, digamos assim, das condições da economia propriamente dita, mas não esqueçam lá essa coisa dos menores, não é? Porque, vou estar a tentar saltar aqui, mas porque, afinal de contas, estes jovens dois vão ser o futuro da amanhã. E, portanto, a questão é esta, a retoma da economia só por si não é suficiente. Cumpre-nos a todos nós substituir o legislador, deixar-nos embora dentro da nossa margem de discricionariedade, nós advogados e o público em geral, o cidadão comum, que é o destinatário da justiça, porque a justiça é aplicada em nome e para o benefício do cidadão, não deixar de usar, digamos, o próprio bom senso. Eu costumo dizer aqui, há duas formas de resolver os problemas em família e menores, ou com muita ansiedade e com muito stress e algum sofrimento, ou com muita serenidade. Só depende do excelentíssimo cliente, porque do lado de lá já nós sabemos o que acontece. Nós é que temos que nos saber adaptar e não contar nem com grandes apoios legislativos, como viram aqui, não os houve, e eu não me canso de dizer isto, é evidente, temos de estar conscientes desta realidade e, obviamente, que o problema está cá, temos que escolher como lidar com ele, não o escolhemos, nem o conseguimos evitar. Agradeço a vossa atenção e, naturalmente, que estou disponível para perguntas. Não responderei a nenhuma pergunta sobre caso concreto, genérico, global. Está a terminar o meu tempo, tenho mais 10 segundos apenas para reiterar os meus agradecimentos ao BNI e, naturalmente, às pessoas que neste fim de tarde têm, digamos, a vontade de nos acompanhar. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Luís Silva, uma participação sempre muito esclarecedora. E sem mais demoras vou dar a palavra à minha colega Inês Moreira Santos, que vai falar sobre um tema também essencial, o arrendamento, nesta fase. Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada a todos. Antes de mais, os cumprimentos a todos os que nos estão a ouvir e também aqui um especial obrigada ao André por ter tido esta ideia mais uma vez e de ser aqui o nosso moderador, e ao Constantino na representação que se faz do BNI por nos ter proporcionado também esta plataforma. E começo aqui por dizer um agradecimento especial àqueles que estão connosco, em particular neste momento que vou começar a falar, e ao mesmo tempo o Arsenal joga com o Benfica, portanto se dentro de minutos algumas pessoas regressarem, pode não ser bom sinal para o Benfica, mas é excelente sinal para o nosso webinar, e portanto queria começar aqui. Hoje vou falar aqui um bocadinho sobre o arrendamento habitacional e comercial. Temos poucas baixas. Eu estava só a provocar. Aqueles agora que nos estão a ouvir sabem que estão comprometidos connosco. Portanto, o arrendamento habitacional e comercial em tempos de pandemia, e dizer que, ao contrário do que muitas vezes pensa, os advogados não são os arautos só das más notícias. E um dos exemplos claríssimos que este mesmo grupo que aqui hoje está a falar para vocês deu há precisamente 8 meses atrás, quando tivemos o nosso primeiro webinar. Vejam que o nosso primeiro webinar se chamava a Revolução Legal pós-pandemia. Portanto, nós há 8 meses atrás achávamos que já estávamos a falar na pós-pandemia. O que é certo é que 8 meses depois aqui estamos e infelizmente, apesar do nosso otimismo há 8 meses atrás, ainda não ultrapassámos essa situação. Só aqui um bocadinho. Ora bem, este regime legal excepcional está em vigor desde precisamente março do ano passado, começou com a primeira vaga da pandemia, foi tendo sucessivas alterações, sendo que a última que diz respeito ao arrendamento aconteceu com a Lei 75/2020, que foi publicada no dia 30 de dezembro do ano passado. Em particular, as regras são diferentes para os arrendamentos habitacionais ou não habitacionais, mais conhecidos como os arrendamentos comerciais, mas começando pelos arrendamentos habitacionais, de todas as medidas que foram sendo publicitadas, de certo aquela que mais fica no ouvido e mais impacto que tem foi a mora no pagamento das rendas. Isto sucedeu durante o ano passado, houve a possibilidade de os arrendatários e também os senhorios, em certa medida, terem alguns apoios. Os arrendatários, na medida em que demonstrassem a incapacidade que tinham de cumprir com o pagamento integral e pontual da renda, os senhorios na perspectiva de quem perdia esses mesmos rendimentos e, portanto, precisava de ajuda. Esses requisitos para poder estar, e agora a questão aqui, como vocês podem ver, eu refiro quem está abrangido são os arrendatários, porque essa é uma das grandes diferenças no arrendamento habitacional, no que se passou em 2020 para aquilo que está em vigor em 2021, é que agora já não há certos apoios que havia para os senhorios, embora se mantenham alguns apoios em relação ainda aos arrendatários. Ora, critérios para ser beneficiário deste regime, portanto, tem que existir uma quebra superior a 20% dos rendimentos no agregado familiar face aos rendimentos de fevereiro de 2020, do mês anterior ao pedido que agora o arrendatário vai fazer ou do período homólogo do ano anterior. Este ano, as possibilidades de ser comprovada esta quebra de rendimentos são mais elásticas em relação àquilo que aconteceu ano passado e, portanto, no fundo, o arrendatário, no momento em que vai fazer esse pedido referente à próxima prestação que tem a pagar, à próxima renda que tem a pagar, no fundo, é uma questão de perceber de qual destas 3 possibilidades é que lhe é mais benéfica, ou seja, a partir de qual das quais consegue com maior facilidade demonstrar esta quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar. Aqui também é importante dizer que quer em relação à quebra de rendimentos, quer também esta taxa de esforço que aqui se fala, esta taxa de esforço do agregado familiar do arrendatário ser ou se torne superior a 30%, e aqui também é diferente porque o ano passado era exigido uma taxa de esforço de 35%, a taxa de esforço agora baixou, isto é explicável com a bolsa de oxigênio que cada vez começa a ser menor por parte dos agregados familiares, naturalmente ao fim de um ano de pandemia. Mas é importante referir que quando se fala aqui de agregado familiar, muitas vezes acontece que os contratos de arrendamento estão em nome só de um, por exemplo, só de um dos elementos do casal.
mas quando depois tem que fazer esta avaliação dos rendimentos e da taxa de esforço dos agregados, todos os rendimentos daquele agregado familiar contam, independentemente de eles não estarem nomeados no contrato. Fazem parte daquele agregado familiar, também contam para esta demonstração. Depois, estas demonstrações de quebras de rendimentos são reguladas de uma forma, não diria complexa, mas detalhada, e é regulada por esta portaria que vocês aí podem ver, a 91/2020, que saiu em 14 de abril do ano passado e que agora foi alterada também pela Lei 75/2020, 30 de dezembro. Eu agora andei um bocadinho mais rápido do que queria. Aqui está. Dentro do grupo dos arrendatários, é preciso definir que não são todos os arrendatários habitacionais, mas apenas aqueles arrendatários de habitação permanente, o que significa que estas regras não se aplicam se tiverem uma casa arrendada, mas seja casa de férias, dita casa de fim de semana. É também aplicado aos estudantes que não trabalhem e tenham contrato de arrendamento para habitação, desde que esta habitação arrendada esteja situada a uma distância superior a 50 km da sua habitação permanente, e também para os fiadores destes contratos dos estudantes. Isto porquê? Porque, por norma, estes contratos que são feitos de arrendamento a estudantes que se encontram deslocados a estudar têm quase sempre como fiadores os seus pais, uma vez que grande parte destes estudantes não têm capacidade financeira para constarem sozinhos no seu contrato de arrendamento nessa qualidade. Eu estou a andar para trás, para a frente, eu chego lá. Só que uma ajuda que isto está a andar. Não, está a andar ao contrário. Já percebi. Peço desculpa. Queres que faça? Sim, passou aqui qualquer coisa. Passei demasiados slides. Peço imensa desculpa. Está ótimo. Tá. Ok, obrigada, Constantino. Estes beneficiários que referi também têm a possibilidade, à parte de terem esta capacidade de poderem pedir, portanto, poderem acordar com o senhorio aquilo que em 2020 sucedia, poderem diferir o pagamento das rendas e que depois, até depois do verão, teriam que começar a pagar a renda normal acrescida do 1/10 da renda que tinham deixado de pagar. Também existia esta possibilidade, a possibilidade de existir um empréstimo por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, empréstimo este que tinha duas vantagens. Uma, ele iria incidir apenas sobre o remanescente da taxa de esforço, isto é, se considerasse, fazendo os cálculos da taxa de esforço, que o arrendatário, face às suas condições atuais, imaginem, só poderia comportar 50% da renda, este empréstimo seria para os restantes 50%. E este empréstimo, ao ser concedido, tinha um ano de carência, um ano sem que ele tivesse que ser pago, e, portanto, era mais benéfico do que o deferimento das rendas, em que, de facto, o arrendatário não pagava nada naqueles meses, mas depois tinha logo começar a pagar a seguir. E também tem outra vantagem, que é o empréstimo sem juros. Em 2020, os senhorios habitacionais também poderiam pedir este empréstimo. Porquê? Porque estavam naquela fase em que os seus arrendatários poderiam de todo não lhe pagar. Então, durante aquela fase em que as rendas eram diferidas, e se eles também conseguissem demonstrar a falta e a taxa de esforço que o seu agregado familiar faria ao não receber aquelas rendas, poderiam oferir esta possibilidade, coisa que agora já não existe, porque também já não existe a possibilidade do diferimento total da renda. Portanto, os senhorios deixaram de poder ser apoiados pelo IRU, mas os arrendatários continuam a poder fazer este empréstimo, precisamente em cima da sua taxa de esforço, e continuam a ter a possibilidade de não pagar juros sobre ele, e em 2021 o que também acontece é que, em algumas circunstâncias, e dependendo da carência deste agregado familiar, existe mesmo a possibilidade de ser totalmente a fundo perdido, esta comparticipação do IRU em relação ao arrendatário. Quanto aos... e só para fazer aqui uma conclusão em relação aos arrendamentos habitacionais, basicamente as grandes três diferenças de 2020 para 2021 são que os arrendatários beneficiários deste apoio já não podem pedir o diferimento das rendas por si só, continuam a poder requerer o apoio ao Instituto. Este financiamento, para se manter agora, tem que ser os comprovativos de que cumprem os requisitos para ser beneficiários, têm que estar de 3 em 3 meses a ser renovados, portanto, o Instituto precisa de confirmar que se mantêm, e os senhorios também já não podem ser beneficiados. Quanto aos arrendatários comerciais,
vem aqui esta nova hipótese, que são os chamados apoios a fundo perdido. Isto implica o quê? Implica que, como vocês podem aqui ver, os arrendamentos comerciais que demonstrem uma quebra de faturação de 25% a 40% recebem do Estado a fundo perdido um montante igual a 35% do valor da renda, contudo com teto máximo até 1.200 euros por mês, e se essa quebra de faturação for superior a 40%, poderão receber 50% do valor da renda até um máximo de 2.000 euros por mês. Como calculam, e em determinadas zonas do país, estes tetos que aqui estão de 1.200 euros e 2.000 euros dificultam bastante face à realidade das rendas, que não esqueçamos que antes da pandemia se encontravam altamente inflacionadas devido às enchentes que principalmente as grandes metrópoles portuguesas viviam no seu mercado imobiliário. Estes apoios também têm outra questão interessante, que é, eles de facto funcionam, mas funcionam por reembolso, o que significa que estes arrendatários têm que entregar a renda por inteiro aos seus senhorios e só depois é que recebem estes reembolsos por parte do Estado. Portanto, isto vai mais uma vez esticar e muito a capacidade de tesouraria que muitos destes estabelecimentos têm. E também não esquecer que estas medidas foram tomadas a 30 de dezembro do ano passado e, entretanto, a 14 de janeiro deste ano, já estavam a determinar que vários estabelecimentos fossem encerrados e que depois, a 22 de janeiro, determinaram os restantes. E são estes mesmos arrendatários que já tiveram que pagar a renda por inteiro o mês, que se venceu no início deste mês e que estão a uma semana a ter que pagar a próxima. Portanto, vamos ver, entretanto, o que é que determinam, se virão abrir ou não, e se também nesta matéria irão ou não existirem alterações legislativas, o que para já não se aplica. Existem até muitos pedidos para que se repristine uma lei que estava em vigor, a Lei 4C 2020, que permitia que as lojas comerciais não pagassem rendas durante o estado de emergência. O que é facto é que esse mesmo diploma diz taxativamente que só se aplica até 31 de dezembro de 2020 e nada mais veio ainda a ser dito em relação ao mesmo, portanto continuamos aqui neste limbo. Essa mesma legislação dizia que só se aplicava até 31 de dezembro de 2020 porque foi precisamente na mesma altura que o Governo veio determinar estes apoios a fundo perdido. Portanto, isto em dezembro fazia algum sentido, mas entretanto e mais uma vez a pandemia trocou aqui um bocadinho as voltas ao legislador. Depois temos também aqui já uma medida que abrange tanto os contratos habitacionais como os contratos comerciais, que é o prolongamento do regime extraordinário da proteção dos arrendatários. Ora, também, provavelmente ouviram, porque isto era uma coisa que se falava muito na comunicação social, mesmo para aqueles que não estão diretamente ligados ao mercado do arrendamento, que havia a impossibilidade, durante a primeira vaga, de se procederem a despejos, aquilo que correntemente se designa como despejos, por falta de pagamento das rendas. Portanto, no fundo, mesmo que houvesse um acordo e mesmo que tivesse a haver um diferimento a 100% e as rendas já fossem pagas a posteriori, não poderia ser feito um despejo do inquilino por falta de pagamento da renda, bem como não poderiam cessar os contratos por variedíssimas outras formas. Basicamente, quase todas as formas de cessação dos contratos não eram permitidas. E agora o que esta lei em dezembro vai dizer é que essa mesma impossibilidade que existia mantém-se de 31 de dezembro, que era quando terminava a última, até 30 de junho do presente ano. Portanto, vai haver uma suspensão da produção dos efeitos do fim dos contratos, seja através de denúncia, seja através de revogação, seja através da oposição à renovação dos contratos. Portanto, basicamente, tirando as situações em que o próprio arrendatário diz que não pretende este benefício, os contratos não terminam antes de 30 de junho de 2021. Contudo, há aqui uma nuance importante, que é, ao contrário do que aconteceu na primeira vaga, agora a mesma lei diz expressamente que apenas pode beneficiar deste conjunto o arrendatário que está a cumprir com as suas obrigações quanto às rendas. Seja a renda por inteiro, seja uma renda diferida de acordo com o que estava combinado e acordado do ano anterior. Portanto, se os arrendatários quiserem beneficiar, terão que cumprir, o que significa que, ao contrário, podemos ler que, por exemplo, a impossibilidade de despejo não será verdade se o arrendatário estiver pura e simplesmente a não cumprir com o pagamento, ainda que parcial, das rendas. Ao contrário do ano passado, que era de todo impossível utilizar essa possibilidade de fazer terminar o contrato. Agora também falar um bocadinho sobre este regime especial da moratória para os estabelecimentos que continuam encerrados desde março de 2020. Existem alguns estabelecimentos, como é do conhecimento de todos, que ainda não voltaram a abrir, que ainda não se sabe muito bem quando voltarão.
Se calhar assim o primeiro que nos vem à cabeça são as discotecas, por exemplo, não é? Que são estabelecimentos que dificilmente se adaptarão às novas regras e, portanto, mantêm-se fechados. E o que acontece aqui é que eles tinham uma regra específica quanto ao diferimento das rendas do ano passado, e o que este regime novo vem dizer é que o diferimento que eles tinham combinado com os seus senhorios para os meses de 2020 e que iriam começar a pagá-los em 2021, podem de novo diferi-los, passando apenas a ter que começar a pagá-los em janeiro de 2022, e que as rendas que se vão vencendo durante este ano, enquanto se mantiver as condições deles, podem também diferi-la da mesma forma. Basicamente o que se pretende aqui, e depois se não houver mais nenhuma alteração, é que se pegue no montante das rendas. Neste momento estamos a falar de março a fevereiro de 2021, que essas mesmas rendas só comecem a ser pagas em janeiro de 2022 e que possam ser pagas em 2 anos, portanto dividir em 2 anos e ir pagando. Obviamente que quando depois estiverem em funcionamento, esses pedacinhos de rendas anteriores que têm que ser pagas todos os meses são cumulativos com aquelas rendas que estão a pagar porque já estão em funcionamento. Nestes casos, e ao contrário do que vos falei há bocado, os senhorios, como é natural, continuam a beneficiar de um apoio por parte do IRU, podem pedir empréstimos com condições muito favoráveis, porque de facto falamos muito normalmente dos estabelecimentos que estão fechados, mas também nos esquecemos dos proprietários destes estabelecimentos que também são altamente lesados porque não recebem as suas rendas, e muitas delas, como falámos há bocadinho, podem também provocar o estrangulamento do seu próprio agregado familiar. Portanto, para estes casos, os senhorios continuam a poder ser subsidiados, por assim dizer, pelo Instituto. Por fim, gostaria de vos falar um bocadinho da exceção a esta regra, que são as lojas situadas nos centros comerciais. Quando falámos disto há 8 meses atrás, havia uma grande polémica, ainda não havia nada legislado especificamente sobre isto, que havia quem dissesse que sim, porque a lei dizia que se aplicava a outros tipos de arrendamento, porque as lojas nos centros comerciais não são propriamente arrendadas, existe uma utilização do espaço, o contrato é ligeiramente diferente. Depois a lei veio mesmo criar um regime específico para estas lojas, e que esse regime, que estava em vigor até ao final do ano passado, até dezembro do ano passado, era um regime que foi altamente benéfico para estas lojas por comparação com as lojas de rua, por assim dizer, porque, por norma, estas lojas têm um arrendamento que é repartido em várias partes, portanto tem uma espécie de renda fixa, tem uma renda variável consoante o montante das vendas, e depois também têm com participação nas despesas comuns, o que nos centros comerciais, por norma, é a limpeza. E o que aconteceu foi que eles, durante os meses de março a dezembro, puderam pagar, enquanto estiveram absolutamente fechadas, pagavam apenas a limpeza, digamos assim, com participação na limpeza. Quando abriram, pagavam essa com participação e pagavam a renda só na proporção daquilo que faturavam, mas durante aqueles meses todos, e não esquecer que algumas lojas nunca chegaram a fechar, durante aqueles meses todos nunca tiveram que pagar a renda fixa, o que muitas vezes é uma fatia importante do arrendamento. O que acontece é que desde janeiro passaram a não estar abrangidas por esse regime, também não estão abrangidas por este em particular, a possibilidade da Fundo Perdido receberem apoio do Estado para pagar as suas rendas, e se dúvidas houvesse sobre isso, saiu já uma portaria em fevereiro no início deste mês, a dizer para que não hajam dúvidas, que é mesmo para interpretar que aquela regra entrava em vigor de 13 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, portanto não é muito comum virem leis que servem apenas para interpretar normas, e saiu uma em exclusivo que só servia para isto, portanto foi legislada em fevereiro apenas para não haver dúvidas que era quanto a isto, e porque naturalmente os donos dos shoppings também fazem muita pressão e um lobby com bastante peso para que esta regra não se prolongasse. Contudo, pese embora algumas podem ficar numa situação de desproteção, certo é também que, como esta legislação específica para as lojas o ano passado saiu já tardiamente em relação a tudo aquilo que estava a acontecer, e com a maioria das lojas já há muitos meses encerrada, o que acontece é que muitos dos proprietários dos shoppings foram fazendo acordos com os seus lojistas, e esses acordos, grande parte deles, se estendia pelo ano 2021. Inclusive tendo alguns depois não tendo já entrada em vigor esta nova regra do Estado para eles, porque já tinham um acordo até, em alguns casos, mais benéfico
com o proprietário dos shoppings. Portanto, não sei também quanto a isto se irá existir alguma alteração ou não. Eu penso que em relação aqui aos arrendamentos, quer em relação a esta questão como a outras, é provável que não venham a existir muitas mais alterações, porque se calhar, para bem de todos nós, não estaremos assim já tão longe de começar gradualmente a abrir o comércio e, portanto, não creio que existirão muito mais regras novas, tendo um espectro de, se calhar, só mais um mês de situação de total paralisia nesta área. Espero que vos possa ter ajudado. Naturalmente os tempos não são fáceis. Pegando nas palavras que muitos dos meus colegas já utilizaram nas suas apresentações, temos que ter alguma capacidade de nos adaptar às novas regras e, portanto, o que eu sugeriria a todos era isto. A frase não é minha, é da Ana Maria Braga, mas eu acho que é o que vocês todos devem fazer. Muda a rota, troca os sapatos, refaça as malas, mas não perca a viagem. Como em tudo e em qualquer área de mercado, todas as crises, embora esta seja de facto massiva, mas todas as crises vieram demonstrar a mesma coisa, que é, após a retoma, todos aqueles que se mantêm no mercado sairão muito mais fortes, mais não seja, porque absorverão muito mercado que os seus concorrentes deixaram cair. Portanto, siga este exemplo. E obrigada a todos por nos terem ouvido. Muito obrigado, Inês, e muito obrigado a todos. Concluímos assim as apresentações e vamos entrar agora no campo das perguntas e respostas. Eu vou passar a ler aqui algumas questões que nos chegaram através das redes sociais e também que estão colocadas aqui no Q&A. Quem quiser colocar alguma questão, peço o favor de escrever no Q&A. Nós não vamos passar a palavra, vamos fazer este questionário. Temos um horário para cumprir. Sabem que no BNI a pontualidade é a regra. Nós queremos dar esse contributo. Vou passar desde já a ler aqui uma questão para a Cátia Neves Tavares. Questionam-me aqui se nas medidas de apoio aos vários setores de atividades económicas existe algum específico para o alojamento local. Relativamente ao alojamento local, ele encontra-se efetivamente abrangido, não especificamente, mas obviamente está abrangido pelos programas que eu aqui elenquei nas medidas, portanto, de apoio, portanto, importa referir, tal como eu disse na apresentação, que o programa que tem vindo a ser mais utilizado pelo alojamento local é efetivamente o programa Apoiar. Pronto, o alojamento local, portanto, representa o terceiro setor a utilizar mais, portanto, este programa e as candidaturas, portanto, já são cerca de 3.000 a terem sido apresentadas a este programa. Muito bem, muito obrigado. Agora uma questão para a Cristina Melancia. Se a moratória está condicionada à diminuição de rendimentos. Por referência a que período? Obrigada, André. Portanto, para aquele que colocou a dúvida, vamos lá ver, o novo diploma não vai estabelecer um período de referência. Todavia, à semelhança do que acontece desde que a moratória bancária foi criada, desde março, tipicamente o período de referência é o mês anterior ou, na primeira fase, que agora não se aplica, os 3 meses anteriores. Se o interessado em aderir à moratória tiver no mês anterior uma redução de rendimentos acentuada que se preveja que vai ser continuada no tempo, então o período de referência há de ser esse, o rendimento do mês anterior, àquele em que o interessado declara querer aderir à moratória. Muito bem. Uma questão agora para o Luís Silva. Considerando os constrangimentos decorrentes da pandemia, como compatibilizar o regime da guarda alternada com o risco de contágio e propagação do vírus, o teletrabalho e o regime de ensino à distância? Não será fundamento bastante para suspender o regime da guarda alternada? Sim, ok. Sim, tenho som, tenho. Perfeitamente, força. Obrigado.
Assim, a questão de compatibilizar risco de contágio, etc. Eu pergunto-me, então, e em relação, independentemente de ser guarda alternada ou outra, eu pergunto qual é o risco, onde é que está o risco, concretamente, qual é o risco? Se existir aqui uma situação, obviamente, de risco, independentemente de estar ou não em guarda alternada, tem que suspender, porque aqui a entrega da criança em cumprimento do regime de guarda alternada ou de convívios com o progenitor não residente não sofreu qualquer alteração, é exatamente a mesma. O perigo é maior do que existiria se os progenitores vivessem juntos, é questão, nós temos de ser sensatos e muito razoáveis, usar muito bom senso nisto. A pergunta é, o risco é maior, então nessa altura pegavam no filho e iam pô-lo numa casa de acolhimento? Atenção, que a guarda alternada ou que a pandemia não sirva, porque o critério é este, numa decisão judicial que eu tenho, em que precisamente coloquei a questão e a juíza decretou isto, não encontra nenhuma razão científica ou legal que fundamente, salvo prova que venha juntar aos autos, existe aqui um incumprimento. Ou seja, tem que existir uma situação real de risco. Vocês podem me dizer, quais são as situações de risco? Eu posso ser assim por alto. Se o outro progenitor está em regime de isolamento domiciliário, se encontra infectado, se está em situação de vigilância ativa, se está sujeito a confinamento obrigatório ou um dever especial de proteção, se lida com outra pessoa, se tem uma companheira, um companheiro que está ou representa um risco, se a profissão desse progenitor é um risco, evidentemente que o direito de convívio da criança não suspendeu. Evidentemente que ele se mantém exatamente na mesma. A única situação que existe é se acontecer o risco. E esse risco não tem nada a ver com a guarda alternada. Não confundam nem usem isso como pretexto ou motivo para suscitar, para dar origem ao incumprimento. Terá que suspender, justifica-se em caso de risco, para proteção da saúde da criança, sim, numa guarda alternada ou outra. Muito obrigado, Luís. Agora uma questão para Inês Moreira Santos. Até quando posso recorrer aos apoios de fundo perdido? Ora, em primeiro lugar, voltar a sublinhar que estes apoios a fundo perdido dizem respeito às rendas apenas comerciais e extra centros comerciais. E a questão é, a lei de 75A de 30 de dezembro do ano passado veio dizer que podem começar a pedir, nomeadamente em janeiro, referente à renda que iriam pagar em fevereiro, começar a pagar em fevereiro, não diz, como é normal nestes diplomas, até quando. O que vai provavelmente acontecer é que vai estar em vigor até vir um próximo diploma que venha dizer que este está revogado. Portanto, até lá é ir mandando o formulário todos os meses. Muito obrigado. Inês, mais uma questão para ti, que está aqui colocada pelos participantes. Para os centros comerciais, neste momento, os arrendatários, entre aspas, têm algum apoio? Pronto, foi como eu expliquei há bocadinho. Em termos de lei geral, não, porque a que tinham estava em vigor e, como eu disse, foi reiterada por uma lei de interpretação de norma que foi publicada já este mês, deixando claro que as regras absolutamente específicas que existiam para estas lojas terminaram, essa regra terminou a sua valência, o seu estado vigente no dia 31 de dezembro de 2020. Contudo, em termos particulares, e nomeadamente as grandes cadeias de centros comerciais estabeleceram acordos, ainda antes desta legislação, com a grande maioria dos seus lojistas, o que significa que para muitos deles é muito provável que durante o tempo em que nós estamos, e provavelmente pelo menos durante o primeiro trimestre deste ano, existam regras favoráveis a esses arrendatários, mas como eu digo, já contratualizadas o ano passado. Em termos de lei geral, não existe nenhuma regra que os proteja, entre aspas, desde 1 de janeiro deste ano. Muito obrigado. Não temos aqui mais questões no Q&A. Aproveito para agradecer a todos os oradores, também agradecer as palavras que foram dirigidas por quem está a assistir e passo a palavra para o encerramento ao Constantino Ferreira. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. Ora, acabamos então de encerrar este webinar. Dizer-vos primeiro que agradecer aqui a todos os palestrantes e especialmente aqui ao André pela iniciativa, pela organização e pela moderação deste evento, deste segundo webinar, como no primeiro, e no ano passado fizemos uma coisa semelhante e que de facto mostraram a vossa colaboração, a vossa disponibilidade ao despender este tempo na preparação e de facto o tempo que aqui estivemos para a entrega dos vossos conhecimentos nestes momentos de partilha. Esperamos que tenha sido útil para quem nos está a ouvir e sejam de facto uma ajuda para os vossos negócios e que para isso vos possa retirar dúvidas e caso de facto alguma informação adicional possa ser necessária para aprofundar, estejam à vontade para ligar aos colegas e com eles contactarem diretamente
Os contactos estarão nesta folha de cálculo que será disponibilizada no mesmo link onde se inscreveram, este 25fevereiro.bnlisboa.pt, onde terão acesso a este PowerPoint, e nas redes sociais do BNI Lisboa, no YouTube do BNI Lisboa, neste momento a ser live no Facebook, mas no YouTube do BNI Lisboa estaremos também o vídeo integral a partir de amanhã. O que mais vos posso dizer? De facto, agradeço-vos a presença a todos e acedam ao webinar para tirar algumas dúvidas e contactem os colegas, e bons negócios, cresçam o vosso negócio, e o que nós pudermos fazer por vocês, estamos cá para vos ouvir, e brevemente teremos um questionário para sabermos mais formas de vos poder ajudar. Obrigado a todos e damos por encerrado este webinar. Uma palavrinha final, cada um, tipo 5 segundos. Inês. Obrigada a todos, é sempre um prazer partilhar conhecimentos e acho que todos enriquecemos com as experiências uns dos outros, e reitero as tuas palavras. Dúvidas, esclarecimentos, ficam com os contactos todos, não hesitem. Essa é a ideia, Kátia. Obrigada a todos, exatamente, não vamos estar a alongar, portanto reitero as tuas palavras, Constantino, as palavras da Inês, não hesitem em contactar-nos, como é evidente, nós estamos aqui ao dispor, portanto, de todos os membros do BNI que estiveram aqui a assistir, e fora membros BNI, como é evidente, estamos cá para ajudar, partilhar e, portanto, fazer crescer os negócios de todos. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Cristina. Obrigada, Constantino. Agradeço a todos a atenção. Foi um gosto participar nestes webinars. O que precisarem, disponham. Muito obrigada. Obrigado. Luís. É esse o espírito que eu dizia, exatamente, este trabalho de equipa, este trabalho em rede. Nós, de facto, somos uma rede e é curioso, repito, é extraordinário o BNI conseguir pôr tantos advogados a falar todos no mesmo sentido e todos de acordo. Parabéns ao BNI, parabéns ao André Batoca, agradeço às minhas colegas de painel e a todos os que nos acompanharam. Portanto, nós somos, de facto, uma rede de suporte para os nossos excelentíssimos clientes, mas também entre nós. Muito obrigado. Obrigado a todos, e é bom vermos isto, de facto. André Batoca, fecha aí umas palavrinhas, por favor. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao BNI Lisboa e ao Constantino Ferreira, muito obrigado aos meus colegas, a todos aqueles que têm participado, não só através da rede, como dissemos, através da rede enquanto advogados, como membros do BNI Lisboa, mas também todos aqueles que disponibilizaram um pouco do seu tempo e também do seu saber para darem este contributo gratuito e também de Givers Gain para todos aqueles que estiveram presentes, e certamente surgirão outras oportunidades, outros eventos onde vamos dar também um contributo, e a quem quiser estaremos sempre disponíveis. Muito obrigado a todos mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Fiquem bem. Tudo bom.